Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de FreeCAD 1.0. Na aula de hoje, nós vamos mostrar a função de hélice aditiva. Para iniciar uma hélice, nós precisamos desenhar o perfil o qual será feito a hélice. Para isso, vamos criar um esboço e selecionar um plano. Agora, nós vamos fazer o perfil. No nosso caso, eu vou desenhar um círculo para que sirva de perfil. Vou colocar as medidas. E agora vou finalizar o esboço. Perceba que eu coloquei as distâncias sempre em relação ao eixo da tela, no nosso caso aqui o eixo Z, porque eu pretendo utilizar o eixo Z como centro de rotação. Finalizo o esboço e agora eu vou clicar na função hélice aditiva. Uma vez ativa a função hélice aditiva, eu tenho algumas opções para selecionar. A primeira é qual vai ser o eixo no qual vai ser feita a rotação do perfil para gerar a hélice, ou seja, para gerar a helicoide. No caso aqui, eu posso selecionar os eixos básicos do desenho, X, Y, Z, ou posso selecionar um eixo que eu crie artificialmente ou mesmo uma aresta do meu desenho. No caso aqui, eu vou selecionar o eixo Z. Bom, depois eu vou selecionar o modo. O modo ele se refere a quais variáveis você vai fornecer para que seja feita essa hélice. As variáveis possíveis são o passo, a altura e ângulo. No caso, os dois primeiros itens, no caso desse primeira seleção aqui, passo e altura, dizem respeito à mola. E o terceiro, a inclinação dessa mola, caso ela seja uma mola cônica. Então, se eu selecionar a primeira opção, passo e altura, eu vou dar o passo da mola, ou seja, a distância entre uma volta e outra, e a altura total da mola. Se eu selecionar passo e voltas, eu vou dizer qual é a distância entre uma volta e outra e a quantidade de voltas. Se eu selecionar altura e voltas, eu vou selecionar a altura total da mola e quantas voltas ela vai ter. E nesse último item, altura, voltas e crescimento, eu vou dar a altura total da mola, a quantidade de voltas que essa mola vai ter e qual a diferença entre uma volta e outra para que ela fique cônica. No nosso caso aqui, eu vou selecionar a altura e o passo. Bom, no nosso caso aqui, o passo vai ser 8 milímetros, que vai ser a distância entre uma volta e outra, e a altura total eu quero que seja 30 milímetros. Bom, uma vez selecionado isso, eu tenho aqui o ângulo. Esse ângulo serve para desenhar uma mola cônica. No caso aqui, se eu colocar um ângulo positivo, como por exemplo 20, essa mola vai fazer um desenho abrindo. E se eu colocar um ângulo negativo, como menos 20, essa mola vai fazer um ângulo fechando. Bom, no nosso caso eu vou fazer uma mola reta, então o ângulo vai ser 0. Eu posso selecionar também o sentido dessa mola, se ela vai ser à esquerda ou à direita. E também posso marcar a opção invertido para fazer com que seja do perfil para baixo ou do perfil para cima o desenho da mola. No nosso caso eu vou desenhar aqui do perfil para baixo. Terminando aqui todas as opções que eu necessito para a minha mola, eu vou clicar aqui no botão OK e finalizar a função. Bom, então encerramos nossa aula por aqui. Por hoje é só e até a próxima aula.